a família, abençoe o meu lar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema Projeto Estrutural de uma Família. Nós vamos meditar nesse tema e vamos fazer nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus, a família, abençoe o meu lar. Já estamos de volta com o seu programa Momento com a Família. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a estrutura, o projeto estrutural de uma família. E nós vamos tomar como base uma passagem bíblica bem conhecida, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, até o versículo de número 27, que diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 e 20 a 27. Projeto estrutural de uma família. A passagem bíblica que nós acabamos de meditar nos mostra aqueles que têm procurado edificar a sua família, a sua vida sobre Cristo, que é a rocha. Tem procurado estabilizar usando exatamente os preceitos morais, éticos que a palavra de Deus nos ensina sobre a família. Muito bem. A família, nós sabemos que a família, ela desempenha um papel, vamos dizer assim, fundamental na vida de cada pessoa, de cada indivíduo. Porque é através da família, que todos são formados e inseridos na sociedade. É através da família, desenvolvendo exatamente a sua autoestima, tornando-se os jovens bem responsáveis, maduros e posteriormente adultos, fortes, psicologicamente falando, pronto exatamente para enfrentar os desafios e assumir responsabilidades. Esse é o papel fundamental da família. Porque quando na infância a criança não possui laços familiares estáveis, nós sabemos disso, Quando na sua vida adulta ela poderá se tornar uma vida difícil. Por quê?
Porque as influências que sofrem quando crianças, elas podem definir exatamente os adultos que essas crianças serão. É verdade que todos nós, diariamente, nós temos a oportunidade, diariamente, de fortalecer nosso relacionamento com nossa família. E todas as pessoas que convivem conosco, nós temos essa oportunidade. O certo é que nós precisamos estarmos atentos, comprometidos, para fazer isto acontecer. E com certeza nós nos tornaremos pessoas melhores, famílias bem estruturadas, bem alicerçadas. A parábola da casa edificada na rocha fala sobre a importância exatamente de aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus na nossa família, na nossa vida. Nesta parábola, Jesus conta a história de dois homens, um prudente, um homem responsável, comprometido, e outro insensato, precipitado. E Jesus ele explicou de uma forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus, ele tem condições de resistir às tempestades e os desafios da vida. Os momentos difíceis, eles serão inevitáveis, nós sabemos disso. Porém, aquele que construiu a sua casa na rocha, que é Cristo, ele vai conseguir, conseguirá permanecer de pé, porque a sua estrutura está bem fundamentada. Jesus falou, advertiu, lá em João 16:33, dizendo o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Meus queridos, um dos primeiros passos para construir uma casa é encontrar o lugar ideal para a construção dessa casa. Nós sabemos disso. O homem prudente, ele procurou um terreno firme, rochoso, para construir. Então, construindo neste ambiente, neste terreno, então pode cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e dar com ímpeto contra aquela construção que não vai cair, porque ela foi edificada sobre um terreno firme, sobre a rocha. E digo mais, que a escolha do tipo do solo para edificação é uma das etapas mais importantes para construir a família dos seus sonhos. É fundamental onde você vai edificar, onde você vai construir. Analisar todos os pontos positivos e negativos dos solos, do ambiente disponível e decidir qual será a melhor escolha requer isso muita atenção e cuidados. Nós somos responsáveis. Temos que ter muito cuidado, muita cautela na construção das nossas famílias, do nosso lar. E é comum que surjam dúvidas sobre como escolher o solo perfeito. Principalmente se você está começando uma obra e não tem muita experiência no assunto. Afinal, trata-se de um dos maiores investimentos que você vai fazer na vida. E é uma decisão que vai influenciar exatamente o resultado final do seu novo lar, da sua nova família que você está iniciando. Para se construir, na construção de uma família, na construção de um edifício, de uma casa, toda construção, meus amados, precisa de um projeto, precisa ser projetada.
O certo é que nós podemos fazer muitos planos, mas tudo está nas mãos de Deus. Ou então devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Porque um plano bem elaborado, feito com bons conselhos, ele tem mais chance de funcionar. O sábio Salomão, está em Provérbios 19, 21, ele já dizia o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E você projetar significa pensar grande. São projetos, mas começar pequeno. Muitos pensam grande e começam grande e dá errado. Você tem que pensar grande, ter projetos grandes. Agora, começa pequeno. Se quisermos construir um bom relacionamento com o nosso cônjuge, devemos começar das pequenas coisas. Valorize e aproveite bem as coisas simples da vida, porque as pequenas coisas, um dia você descobrirá, meu querido, que elas serão as grandes essenciais necessidades da sua vida. Elas serão as grandes coisas, pequenas coisas, né? Porque as pequenas coisas proporcionam uma grandeza que talvez nem mesmo nós poderemos imaginar. Então, pense grande, mas comece pequeno. Dá valor às coisas mais simples, como, por exemplo, pequenos gestos. Faz uma grande diferença em tudo na vida, que vai desde um pouco de atenção, um abraço, um afeto, ou um simples gesto de carinho. Isso tudo faz parte do projeto de vida, de construção de um lar, de uma família, de um casamento. Pense nisso, porque isso é muito importante, isso é fundamental na construção de um lar, de uma família. Na realização dos seus sonhos, é preciso uma coisa, é preciso que você tenha atitudes construtivas, né? Ou seja, a maneira como nós agimos e reagimos revela nossas atitudes. Como é que você está agindo, né? Na realização dos seus sonhos. Muitas vezes o que nos distancia dos nossos objetivos são atitudes erradas. Muitas vezes nós tomamos atitudes, ou tomar as atitudes corretas pode mudar completamente o rumo da sua vida. Então, na realização dos nossos sonhos, temos que ter atitudes construtivas. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, 3 e 5, ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a você mesmo. Aleluia! Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aleluia! Isso, meus amados, significa amor, né? Amor incondicional. O amor perfeito, ele é incondicional. Quem ama incondicionalmente, não ama por interesse, mas simplesmente ama, sem exigir nada em troca. E foi Jesus que nos ensinou a amar incondicionalmente até os nossos inimigos. Ele nos ensinou. Portanto, é fundamental nos seus projetos que você possa realmente ter essa atitude, fazer com amor incondicionalmente. Vamos fazer nosso intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre
É o tema Projeto Estrutural de uma Família. É o assunto que nós estamos conversando no programa de hoje. Muito bem. É preciso construir e pensar quem vai morar. Você vai construir uma casa, você vai construir um casamento, uma família, né? Onde vai morar? Quem vai morar com você nessa família, né? Eu digo a você uma coisa: Jesus precisa ser convidado e fazer parte, não apenas da festa de casamento, mas Jesus precisa fazer parte da vida diária do casal, da sua família. Jesus precisa estar presente, né? Você quer ter um casamento feliz, duradouro, uma família feliz, duradoura, feliz e abençoada? O segredo é convidar Jesus para morar, fazer parte desse casamento, até que a morte separe, né? Ou para que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Jesus é o mais interessado em fazer parte desse lar, morar nessa casa, nessa família. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, está vendo? E com ele cearei e ele ceará comigo. Isso diz que Jesus tem interesse em fazer parte dessa morada. Não fique só. Convide Jesus. Construa um espaço na sua família, no seu lar, na sua casa, para Jesus estar presente, né? Isso significa a presença de Deus na sua vida, na vida deles, de seus filhos, né? Significa Jesus instalado no âmago da nossa vida. Aquele Jesus que fecha a casa por fora e ninguém arromba, e que abre e ninguém fecha. Então vale a pena termos uma pessoa, uma companhia como Jesus na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Aquele que ensina a construir e mora naquilo que construíram. É Jesus que faz isso, né? Porque, meus amados, meus queridos, não adianta casa bonita e bem ornamentada se ela está vazia, sem a presença de Jesus, né? Então não perca tempo, convide Jesus para lhe ensinar a construir a sua família, né? Sabe por quê? Porque muitos são os ventos que sopram sobre as famílias. E se nós não tivermos Jesus no barco, vai ser difícil. É os ventos do individualismo. E você sabe qual é o grande projeto do individualismo? Sou eu. Nada além disso. E nós sabemos que essa atitude tem penetrado em muitos lares e tem contaminado e fragilizado muitas famílias. São pais que pensam cada vez mais nele mesmo. São cônjuges que pensam só em si mesmo e cada vez mais arrumar seu próprio espaço. Sou eu. Esse vento do individualismo que faz você incapaz de ser marido, de ser esposa, de ser pai, de ser a mãe, de ser amigo. Tem também os ventos dos complexos psicológicos. São ventos que sopram sobre essa construção chamada família. Quais são esses ventos dos complexos psicológicos? São pessoas complicadas, cheias de complexos, porque vivem centradas em si mesmas.
impedindo a comunicação objetiva, abrindo caminhos para depressões e suas consequências. E esse complexismo que considera apenas a si mesmo, esquecendo de quem está ao seu lado, precisando dividir a sua vida com você. E tem outro vento muito destrutivo, que é o vento do relativismo. Tudo é relativismo. E esse vento, chamado relativismo, ele arruína profundamente toda a capacidade de discernir, de julgar a vida. Tira toda a possibilidade de discernir o certo do errado. Os estragos que esses ventos trazem sobre as famílias, meus amados, são enormes. E devemos ter cuidado. Por isso que precisamos convidar Jesus. Jesus, fica conosco, Senhor, porque eu preciso. A tua presença me faz bem. Aleluia. Então, meus amados, queridos irmãos, não construa de qualquer maneira. Não construa de qualquer maneira. Tenha sempre como referência de sua construção a pedra angular. Toda construção tem uma coluna angular, principal. Né? A pedra angular significa, geralmente, a principal pedra de sustentação que era usada na construção de um edifício da antiguidade, ainda é usado ainda hoje. Então devemos ter esse cuidado. Né? Lá em Mateus 5:3, o sermão das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, isso significa humildade. Essa pedra angular, principal na construção do seu lar, da sua família, significa humildade. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Essa construção, ela precisa ser construída com simplicidade, com humildade. São pessoas que dependem totalmente de Deus, porque nós reconhecemos a nossa fraqueza espiritual e que nada temos para oferecer a Deus senão adoração e gratidão. O piso ou a base desta construção deve espelhar sensibilidade. Na sua família, no seu lar, a base precisa ser sensível, né? Ter sensibilidade emocional significa ser capaz de sentir empatia, ou seja, captar e assimilar os diferentes sentimentos de outras pessoas. Lá em Mateus 5:4, nas bem-aventuranças, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nesta construção, precisa ter sensibilidade. Na sua família, não podemos ser duros, né? Sensibilidade, capacidade de chorar, sentir, se emocionar, quebrantamento, isso faz parte da construção de uma família, de um lar. Porque apenas os quebrantados, os quebrantamentos que choram e se arrependem, eles têm novos caminhos. Pessoas egoístas, duras, insensíveis, endurece muitas vezes, fragiliza e trinca essa construção. Toda construção precisa de amarrações, né? Precisamos ter autocontrole. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso significa autocontrole.
que é exatamente a capacidade de dominar seus próprios impulsos, emoções e paixões. Em nossa construção, em nossa família, em nosso lar, nós precisamos ter autocontrole. O esposo, a esposa, na hora da luta, da dificuldade, de responder, precisamos ter autocontrole, né? Precisamos agir com disciplina, com mansidão, saber dizer não aos seus limites. Na construção desse lar, dessa família, necessitamos ter autocontrole, porque senão essa casa ela vai de água abaixo, não vai suportar os ventos, as tempestades do dia a dia. Muito bem, estamos falando sobre o projeto estrutural de uma família. E nós sabemos também que as colunas em uma construção, elas são fundamentais, né? Além da coluna fundamental, porque as colunas fazem parte da segurança de uma construção. A coluna é um elemento arquitetônico destinado a receber as cargas estruturais verticais de uma obra. Isso fala de justiça. Tem que dividir o peso, as amarrações, as colunas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então essas colunas, elas significam justiça. Na construção de um lar, temos que ser justos com a esposa, com os filhos, dividir as tarefas, né? Devemos mostrar nossa generosidade com sensibilidade e igualdade. Isso fala de equilíbrio, de colunas, onde cada um tem o seu peso, o seu valor, né? Depois tem os tijolos, são necessários para fazer as divisórias e fechar as brechas. Tudo isso faz parte de uma construção e aplicamos na construção de um edifício chamado família. É um dos primeiros materiais que compramos e é muito importante fazer uma boa escolha. Que tipo de material você está usando? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Este tijolo fala de solidariedade, de misericórdia, né? Saber lidar com as incoerências dos outros, com o filho problema, com o cônjuge complicado. São pequenos tijolos, elementos que são colocados no lugar certo, na hora certa, para tapar esses buracos, as brechas, para que não haja vazamento, mas para que haja misericórdia e solidariedade, né? E por fim, tem a cobertura dessa casa, a telha, né? Que tem a função exatamente de cobrir e proteger a área interna dessa construção. Aleluia! Isso significa, fala de transparência, a cobertura. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de corações, consciência limpa e tranquila, que não lhe atormenta, roubando o sono. Consciência limpa nos dá uma visão de Deus em família. Então, faz parte de uma construção de um lar, de uma família. Nossa casa, nosso lar, precisa haver transparência, né? Nada escondido, tudo revelado, porque ali tem portas. E quando tem portas, devem estar abertas para os céus, onde possamos dormir com a nossa consciência tranquila. Isso é fundamental, meus queridos, na construção de um lar, de uma família. Aleluia! E por fim, você precisa
do cimento da cola, para juntar, para unir os elementos da construção, né? Isso significa pacificação, unir, juntar, manter as coisas juntas. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Existem muitos lares, meus queridos, que estão minados. Ao invés de construir pontes relacionais na família, erguem-se obstáculos entre as partes. E é necessário então fechar a casa, colocar portas e janelas. Mateus 5,11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguiram, mentindo, disserem tudo mal contra vós. É preciso colocar a janela, fechar a casa. Fugir da aparência do mal. Isso significa vidas que não se fecham, apesar das perseguições. Vem as perseguições, vem as lutas, aí você está dentro de casa, protegido. Jesus nos ensina com isso que, apesar de toda tempestade, de toda luta, construa algo que tenha portas e janelas. Na sua casa deve ter portas e janelas, né? São aquelas que, apesar de injuriados por outros, sabe dar o devido respeito à sua família. A sua casa deve ter portas e janelas que devem ser abertas para as oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de prolongamento. Que Deus abençoe, meu querido irmão, meu amigo, e você possa realmente saber construir essa família dentro do projeto estabelecido por Deus, fixado na rocha que é Cristo, porque somente assim você terá garantia de superar os obstáculos do dia a dia, as tempestades, as lutas, os maremotos no dia a dia da vida espiritual. E assim você fazendo, você garantirá a vitória, porque Cristo, Ele nos garante a vitória. Deus te abençoe, Deus te ajude. Estamos chegando no momento do nosso programa. Gostaria de orar com vocês para que Deus nos abençoe e nos ajude a construir nossa casa, nossa família, nosso lar, edificado na rocha que é Cristo. Vamos orar. Querido Deus, Pai que está no céu, nós te adoramos, Papai, te agradecemos a oportunidade, Senhor, daqui estamos juntos, reunidos em Teu nome. Pai bondoso e santo, abençoa nossas vidas, nos ensina, Papai, que possamos edificar nossa casa, nossas famílias, sobre a rocha que é Cristo. Que possamos cada dia mais nos firmar em Ti, Pai. Assim abençoa todas as famílias, todos os lares, Pai. Eu te peço estas bênçãos todas e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus, a família, abençoe o meu